Caibalho, que eu acho maravilhoso. Pois é, isso já tem, digamos assim, uns 20 anos que eu conheci esse livro. Ele é um livro que foi escrito em 1908, que se Uhum, chama O Caibalion. Antes de conhecer o Caibalion, eu já tinha um trabalho muito forte dentro de uma obra chamada Corpus Hermeticum, que é uma obra egípcia. Um corpus é uma junção de uhum. vários textos, Uhum. foram traduzidos para o Ocidente por Marcílio Fitina no Renascimento, que são textos de Foram origem. traduzidos no Renascimento. Que Isso. legal. Foram concebidos, segundo se diz, por esse Uhum. sábio, Hermes Trismegistus, que a maioria diz que nem existiu, teria sido um homem que viveu num tempo remoto, aí 1500 anos antes de Cristo. E esse texto egípcio é de uma profundidade, aconselho vocês, não dá para a gente... Não Sabe dá para aqueles... viver sem ler. Isso, não dá para deixar essa vida sem ler um livro como esse. Uhum. Eu, inclusive, tive uma experiência na nossa plataforma do Acrópole Play, que é uma plataforma de streaming da Nova Acrópole, de fazer a leitura do livro inteirinho, palavra por palavra, está lá gravado. Uhum. Para alguém que queira fazer uma leitura, tem alguma Fantástico. dificuldade. E então eu conhecia bem essa obra, gostava demais. E aí um dia alguém me presenteou o Caibalion, que é muito baseado nessa obra e num outro texto, que é a Tábua de Esmeralda. Eles Uhum. extraem daí 7 leis, que são as leis... Então, junção dos dois. Isso. Tábua de Esmeraldas e o Caibalion. Caibalion. E o Corpus Hermeticum. Corpus Hermético. E daí eles extraíram 7 leis, que são as leis através das quais os egípcios viam o mundo. Desde Universo. desde o micro ao macrocosmo. Tá. Ou seja, leis que afetam desde um grão de areia até um Uhum. ninho de galáxias. Que Tá? lindo. Funcionam em todos os planos. O universo seria estruturado em cima de 7 leis. Seriam as leis do universo. Aquela coisa Isso. que o universo tem leis. Ele não é caótico a partir dali. Ele é cosmos e Ele não é caos. cosmos, Né? não caos. Isso mesmo. Os indianos eles têm uma imagem que eu acho muito bonita, que eles dizem que as leis do universo são o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Lindo. Eu acho isso muito bonito. Então, para os egípcios eram essas leis. É um livro que tem a sua dose de mistério, porque ele era assinado por 3 iniciados, não tinha o nome dos autores. Uhum. Hoje eles dizem que foi escrito por um cidadão chamado William Walker Atkinson. Eu ainda tenho um pouco de dúvidas se foi realmente apenas ele, porque há outras Ou se não pessoas... foi um grande compilado que foi sendo achado e reunido. Existem outras pessoas, como por exemplo uma escritora inglesa chamada Mabel Collins, que ela dizia que ela teria participado do Caibalion. Uhum. Então eu acredito que talvez tenha sido um grupo maior de pessoas mesmo. Também acho. Para trazer tanta sabedoria, tanta coisa, é difícil uma pessoa só. Uma pessoa só, realmente. Enfim, o livro ele é muito simples, muito pequeno, aconselho vocês a lerem. É um livro que tem o quê? Umas 100 páginas, é muito pequeno e fantástico, fantástico. Daqueles livros que você diz, mudou a minha visão de mundo. E então, a partir desse livro, do conhecimento que eu já tinha de tradições egípcias, eu comecei a ensinar esse Caibalion. Ensino até hoje. São leis que, inclusive, eu tenho uma palestra chamada O Caibalion visto da sua janela. Você aplica para as coisas cotidianas, coisas simples do dia a dia. E aplica também para entender o universo como um todo. Existe um dos princípios, que é o princípio da correspondência, que fala exatamente isso. São O 7, que é né? acima, 7 isso. 7 princípios. O que é acima é abaixo. E esse princípio mostra muito do que essas leis se propõem. Você pode entender, por exemplo, um sistema solar e pode entender um átomo, como 2 coisas que têm uma familiaridade, têm uma semelhança aí. Ou seja, leis que funcionam desde o micro, Do micro até mundo o macro. ao macro. Uhum. E dá muito para aplicar numa chave psicológica dentro da nossa vida prática. Uhum. Bem resumidamente, o primeiro princípio que você tem é do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, as coisas todas que são criadas nascem primeiro na mente e depois se concretizam. Na mente divina, né, que é a Mahat, a mente cósmica, ou na mente humana. Mas primeiro, a mente, o pensamento, precede a concretização das coisas. Né? E aí essa lei nos ensina a trabalhar com cuidado com os nossos pensamentos, porque a tendência é de que eles concretizem o nosso dia de amanhã. Né? E o segundo princípio é o da correspondência, que é exatamente esse que diz que o que há acima há abaixo, o que há abaixo há acima. É uma similaridade do que acontece no universo como um todo. O micro e o macro. Isso, aquilo que acontece com o ser humano. É uma grande preocupação, por exemplo, que a gente, ao tratar do nosso corpo físico, aprenda como se trata de um corpo, para que você possa usar esses mesmos princípios, por exemplo, para tratar do seu corpo mental. Se você se alimenta de qualquer maneira, ingere qualquer alimento sem checar
se ele está saudável, de boa qualidade, você se intoxica, pode morrer. No nosso plano mental, a gente ingere qualquer coisa, sem nenhuma seleção. E não percebe as limitações que isso gera. Enquanto pode trazer, Isso. né? Isso em relação à música, A tudo. a tudo, notícias, A uma pessoas, leitura, a um programa que você pessoas, assiste, Um pessoas filme que você você tá vai ali. assistir só porque não tem outra coisa para ver, às vezes se Uhum. intoxica com coisas de muito baixa qualidade. Nosso corpo a gente o purifica todos os dias através de um banho, tira todas as impurezas, joga tudo aquilo que não é próprio dele fora. Plano mental também não fazemos nada disso e ficamos acumulando essas impurezas pela vida fora, não E que sabemos levam a gente a limpá-lo. ter tantos Exatamente. pensamentos O negativos detox. e distorcidos. Fazer Isso. o tal do detox. O pessoal já faz detox É. para o físico, mas não faz para a mente. Então, o princípio da correspondência tem essa vantagem de você poder partir de um plano conhecido e avançar sobre o desconhecido com as mesmas leis, Uhum. entendendo os mesmos princípios que você aplica aqui, aplicando lá, e você vai ganhando novos territórios, vai aprendendo sobre novos territórios. Vai selecionando, né? Fantástico. Isso. Ativamente. O princípio da vibração é o terceiro, que diz que o universo inteiro tudo vibra. É claro que é Também acho. importante entender que quando a gente fala tudo vibra, segundo o Egito, não é vibração em hertz, Uhum. é vibração da consciência. Uhum. Todo o universo teria algum grau muito incipiente que seja de consciência. E a consciência vai evoluindo, acelerando a sua vibração, né? Então, eles falam de uma coisa muito bonita, porque se você considera desde o objeto mais denso, mais material... É uma pedra. Ele Isso, tem uma vibração. pedra tem uma vibração. Só Tanto que tem que é imperceptível, porque a É. massa é muito grande, né? A gente Com sempre fala isso. certeza. Se você tem um relógio de quartzo, o que é que está funcionando aí? A vibração do quartzo. Exatamente, do quartzo. Então, você vai desde a matéria mais densa até o espírito mais sutil, até o próprio Deus. É uma Uhum. aceleração desse processo de consciência. Aí Menos dentro- matéria e mais vibração. Isso. Né? Então, você tem esse espectro de desenvolvimento. E dentro disso, você teria que encontrar aquilo que a gente chama de nome interno. Quem é você? Você é o nível em que a tua consciência está vibrando. Uhum. E é muito importante a gente perceber quando é que a nossa consciência se põe na ponta dos pés. Qual é o mais elevado que ela logra atingir? Você vibra diante de um belo texto, você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma, um belo gesto, uma bela Uhum. atitude. Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar essa Com que eu me vibração. sincronizo, né? De maneira mais elevada, aquilo que eleva a tua Exatamente, consciência até o exatamente. ponto máximo que ela atinge. Uhum. E procurar sutilizar isso, avançar. Eu sempre digo que se você pegasse um filósofo do passado e trouxesse para os dias atuais e ele te perguntasse quem é você, ele estaria perguntando o teu nome interno, a tua vibração. Uhum. Diante de que você Você tá vibra. vibrando. Isso é você, nesse momento. E Exatamente. a ideia era acelerar essa vibração. Isso, então, é o princípio da vibração. Aí nós temos o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante de semelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Uhum. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio, você pode esfriar o calor. Uhum. E esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente, se eu subir um pouco mais diante desse calor, esse aqui se torna frio. Então, essas coisas podem ser permutadas de um lado para outro se são de uma mesma natureza. Da mesma Perfeito. natureza. De uma Perfeito. mesma natureza. Você Perfeito. não pode trocar o frio pelo macio, são duas coisas Com diferentes. certeza. Não é a Mas o mesma natureza. Isso, mas o Uhum. frio pelo quente. Então, quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para outra, por um ato de vontade. Nascer Uhum. pelo duro. Isso, e você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor. Com certeza. Perfeito. Né? Com certeza. Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até Vibração. chegar lá. Uhum. Né? Essas duas coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localiza de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio, isso não é favorável para a minha evolução. Eu Uhum. posso trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né? Isso, A de minha tal vontade. maneira que você reconstrói a si próprio. Uhum. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um Perfeito. ato de vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão Uhum. interessante,
as pessoas precisem te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. Uhum. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo. Basicamente, a imagem que eu coloco do ritmo é o pêndulo, que diz que todo o universo oscila em ciclos de ida e de volta. Que essa oscilação do pêndulo, se ela oscila X para cá, tende a ser X para o outro lado também. Uhum. Todo o universo oscila, então são dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, infância, adolescência, juventude, velhice, ou seja, toda a natureza é cíclica. Né? E você pode encontrar dentro desse movimento do pêndulo aquilo que tradições orientais chamam do caminho do meio, tá? A reta ação, que é uma ação mais sóbria e mais profunda e mais prolongada. Ou pode ficar oscilando nesses opostos. Não sei se vocês ouviram já aquele ditado popular, minha avó usava muito, que dizia que dia de muito riso é véspera de muito siso. Lembram disso? Sim, sim. Verdade. A gente, quando estava muito feliz, tá muito feliz daqui a pouco. Se você está muito eufórico para um lado, a tendência é que a tristeza venha do outro lado. Exatamente. Agora, a verdadeira felicidade é uma coisa sóbria, que está no meio do caminho. Ela é sóbria, profunda e sustentável. Ou seja, os sentimentos das pessoas que foram mais maduras, mais profundas, se você pegar, sei lá, um ser, um Buda, um Confúcio, tinha um compromisso muito grande com a humanidade, ou seja, tinha amor. Exatamente. Mas um amor discreto, sóbrio, profundo e duradouro, que determina toda uma vida. Então é a busca desse centro, desse equilíbrio. Se colocar acima das polaridades do universo manifestado, buscando esse centro. Depois disso é o princípio do gênero. Do gênero, exatamente. Isso. Gênero não é necessariamente sexo. Gênero, o sexo é a manifestação do gênero em seres orgânicos. Mas o gênero atua, por exemplo, no polo positivo e negativo de uma bateria elétrica. Claro. Ou ele pode ser projetado, por exemplo, nos elétrons e prótons de um determinado átomo. Ou seja, é a harmonia por oposição, que acontece em todos os planos do universo. E segundo essa tradição, tudo que se cria, cria-se através do princípio do gênero. Ou seja, você harmoniza por oposição dois elementos e nasce um terceiro, que contém o melhor desses dois. Né? Tese, antítese e síntese, a dialética. Né? Então, o princípio do gênero ele vai nos mostrar como trabalhar com a criação, harmonizando por oposição, não excluindo. Harmonizando por oposição e a partir desse aprendizado que a harmonia por oposição gera, criando o novo, partindo para coisas cada vez mais elevadas. Que podem ir evoluindo, né? Isso. Esse novo num processo evolutivo de busca, né? Busca de valores, busca de... Imagina se você tivesse um espírito de aprendiz e soubesse que não é dono da verdade. Cada ser humano que passasse por você, você tivesse aquela empatia de entrar no marco psicológico dele e ver o mundo como ele vê. Você acrescentaria uma visão totalmente diferente, um novo ângulo desse prisma. De tal maneira que você estaria mais completo, veria o mundo de maneira mais completa graças à pessoa e ela também graças a você. Ou seja, os dois sairiam maiores desse encontro. Agora imagina você, todos os seres humanos que passam pela tua vida se te fizessem crescer, devido à tua humildade de saber que não é dono de nenhuma verdade e esse ânimo de aprendiz de querer estar sempre expandindo. O tamanho que poderíamos chegar. Isso é princípio do gênero. Agora, o gênero ele tem um subprincípio que eu acho muito interessante, que é o gênero mental. O gênero mental diz que existe dentro da nossa mente, todos, homens, mulheres, todos, existe uma mente masculina e feminina dentro de todos nós. Em todos nós. Em todos nós. A mente masculina é aquela que tem uma ideia original, e essa ideia original é como se fosse uma semente que insemina a mente feminina. Essa mente feminina pega essa ideia original e começa a desenvolver, nutrir, dar corpo, até que aquilo toma uma certa estatura e vem à luz. Se torna uma atitude, uma postura na sua vida. Tá? Fantástico. Então, o processo acontece, essa ideia original vem de uma reflexão da sua vida, de uma percepção profunda que você tem dos acontecimentos, de uma inspiração, de uma intuição, vem de dentro ou de fora. Você elabora uma ideia original e com isso fecunda a sua mente feminina. Acontece que em vem o processo do desenvolvimento sobre aqui. Materializar. Isso. Acontece que em muitos casos, essa semente da mente masculina
vem de outras pessoas e não tua. Uhum. É muito comum que as pessoas influenciem os outros assim, joga uma ideia, como quem não quer nada. Joga uma ideia. Aquela pessoa recebe essa ideia e muitas vezes esquece que não é dela. Uhum. E começa a alimenta desenvolver aquilo e dar um corpo àquilo. E quando aquilo vem à vida, é minha, fui eu que criei, fui eu que Uhum. gestei. E não é. Se você voltar lá atrás, a ideia inseminadora não foi tua. Uhum. E vem de todos os lados, às vezes vem de um outdoor, de uma coisa que você ouve, de uma Entendi. opinião que É recebeu. como se tudo tivesse no universo e às vezes se materializa aqui e vai se propagando, né? Isso seria um processo natural, mas o que se Uhum. diz é que se usa muito para manipulação isso. Entendi. O jogo da Jogar manipulação. ideias para que as Entendi. pessoas desenvolvam, mas sem saber que não são delas. Eu entendi. É E tomá-las elas como vão próprias. reproduzindo Uhum. isso. Isso. Ele usa no livro, inclusive, um exemplo que eu acho muito bom, que é o ovo de cuco. Ovo de cuco. O passarinho, o cuco, ele tem uma Sim. mania de tirar os ovos do ninho dos outros, né? Joga tudo fora e coloca o dele ali. Aí você pega um pardalzinho e fica chocando o ovo do cuco, que o cuco é um passarinho grande. Quando nasce, ele diz, é filho meu, fui eu que choquei. Sim, Percebe? sim. Então, nós temos dentro da nossa mente, muitas vezes, ovos de cuco. Uhum. É como se eu chegasse para você e dissesse, eu acho que ele não gosta muito de você. E vou-me embora. É uma impressão minha só, não Uhum. leva muito a Você sério, mas fica eu ali acho. Vou-me embora, você... desenvolvendo Isso, você esse nunca mais me ódio, vê. essa- Mas Uhum. você começa todos os dias, e hoje ele não me cumprimentou. Olha, hoje ele passou por mim e virou a cara. Então, é Olha, não quase sei como o quê. se fosse a base da manipulação, Isso. né? Você vai gestando um belo dia, isso vai gerar um rompimento com ele, mas você vai achar que foi você. Entendi. Você não vai lembrar que um Entendi. dia eu Que ensinei isso em aquilo você. foi... como Isso é foi que é? desenvolvido por Semeando mim, mas, na verdade, discórdia. não foi. O semeador de discórdia, né? Aquela pessoa que vai sutilmente ali, falando de um, falando de outro, apostando numa desunião, né? Numa quebra. Ou muitas vezes uma coisa mais institucional mesmo, no sentido de querer gerar uma massificação, uma Sim, tendência das pessoas um pensarem desejo, todas iguais. Isso. ou um desejo também. Que é o que a né? gente tem visto muito. Né? Então, o mecanismo de manipulação é muito importante que a gente, num determinado momento, pare, olhe para dentro da Uhum. nossa mente e se pergunte com toda a honestidade, qual dessas ideias são realmente minhas? Uhum. E qual delas foi inseminada por um cuco? Por um cuco. Exatamente. Então, esse princípio eu acho ele muito interessante. Inclusive, a responsabilidade da gente gerar ideias próprias. Exatamente. Refletir a respeito das coisas, extrair daí um conteúdo profundo, gerar ideias próprias. Muitas vezes a gente recebe coisas altamente nocivas Muito. e passa isso para a vida, inclusive reproduz para outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes eu tenho visto na mídia em geral a ideia de que a humanidade é um caso perdido. A humanidade não tem jeito. A humanidade é corrupta, é violenta, E não vai é mudar. ambiciosa, não vai mudar, não tem jeito. Eu acho isso muito mórbido, Também porque acho. você acreditando em si próprio já é difícil crescer. Sem acreditar, sem chance. Agora imagina, eu recebo essa informação e tomo como verdadeira. Se eu, ao invés de fazer isso, eu recebesse essa informação conscientemente e dissesse, vou checar, vou olhar a minha vida. Se eu considerar a minha vida, ao longo de todos os anos que vivi, 95% ou mais das pessoas que eu conheci eram pessoas boas. Uhum. Muitas vezes não eram excepcionais, mas estavam ali cuidando da sua família, só querendo criar os seus filhos, não queriam mal para ninguém. 95% das pessoas. Concordo com Menos você. de 5% eram pessoas tão más assim. Bem menos do Mas que a isso. notícia é feita em cima daqueles 5%. Pois é, agora como é que eu me deixo convencer que 100% da humanidade não presta quando a minha experiência pessoal me diz que 95% das pessoas eram pessoas de bem? Porque eu troco a minha Uhum. experiência pessoal por uma informação que Uma vem de coisa fora. positiva e levar para um lado negativo. Sim, Porque eu não perfeito. desenvolvo essa reflexão, porque não penso a respeito de tudo aquilo que eu recolhi no mundo, porque não tenho esse laboratório interno onde eu crio as minhas próprias ideias, como se a minha mente masculina estivesse inativa. Uhum. Eu fico recebendo sementes de fora o tempo todo. Não tenho uma identidade própria, não tenho uma postura diante da vida. Não tem essa reflexão, né? Isso, Isso o de- hábito da reflexão, que é muito Uhum. estimulado pela filosofia. Exatamente. Assim, não tem aquela coisa Pensar. crítica. Eu não reflito, não. Eu absorvo. Em geral, as pessoas absorvem o que está pronto. É que nem comida pronta, né? É só uma esponja, só vai digere sugando, rapidamente, sugando e não vai. Mas geralmente não Não é uma pensa. comida saudável.
né? Aquilo está pronto em 5 minutos, mas também em 5 minutos também já está digerido e destruindo a gente por dentro. Imagina você o conflito de identidade quando uma pessoa se pergunta: quem sou eu? As minhas ideias não são minhas. Uhum. Os meus sentimentos muitas vezes são recebidos do coletivo também, não são meus. O que é meu aqui? O que é de minha autoria? O que eu criei? Qual é a minha verdadeira identidade? Isso é uma coisa terrível, porque dentro de nós existe algo ansiando por nascer, por deixar a sua marca no mundo. E a gente, ao invés de fazer isso, bloqueia essa essência e cria uma identidade que é um reflexo do mundo exterior. Uma capa, uma sobrepersonalidade, que é um reflexo do que existe no mundo exterior. É claro que existe um conflito entre esses dois mundos. Uma angústia terrível, como se fosse um parto. Tem algo dentro de nós querendo nascer e a gente não deixa ele acontecer. Impedindo, né? Isso. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos para a professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole, e o podcast Pod People, a doutora Ana Beatriz Barbosa. Link completo do vídeo na descrição, assim como as redes sociais. Estarei deixando aqui 2 vídeos disponíveis para vocês com um tema similar ao vídeo de hoje. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal Mente e Evolução, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilhe com seus amigos. Obrigado.